Vamos então à nossa segunda aula do curso de prescrição de exercícios físicos para a terceira idade. Mais uma vez, o agradecimento aos organizadores do evento que nos permitem estar aqui conversando e trocando ideias sobre esse tema. Na primeira aula, nós vimos os aspectos do envelhecimento, né? A longevidade, saúde, enfim, todos os aspectos fisiológicos, culturais, biológicos que envolvem o envelhecimento. Nós vamos agora, então, começar a enfocar o condicionamento físico do idoso. Esse é o tema dessa nossa segunda aula. Como nós já deixamos adiantado na aula anterior, se envelhecer é inevitável, a velocidade é controlável. Okay? Então, nos dias de hoje, nós já vimos na aula passada que isso no futuro pode não continuar a ser assim, mas nos dias de hoje, a tendência natural de todos os organismos vivos, inclusive nós humanos, é nascer, amadurecer, ter um platô de vida adulta, plena, e depois começar os processos de senescência. Okay? Nesse gráfico, o que a gente vê? Que eu tenho formas diferentes de envelhecimento. Eu posso ter um envelhecimento patológico, precoce, em que muito mais rapidamente a pessoa chegue no limiar de incapacidade, perca a sua autonomia, não consegue mais fazer as atividades da vida diária, enfim, ela deixa de ser funcional. Ok? Eu posso ter um nível um pouco mais acima de fragilidade, é o idoso frágil, aquele que precisa de cuidado, que não é autônomo, não consegue realizar as coisas por si mesmo com eficácia. E eu tenho o nível normal, esse é o nível normal de todo o envelhecimento. Né? Digamos assim, epidemiologicamente, essa seria a forma com que a maioria da população vai envelhecer e vai ter, então, uma expectativa de vida média da sua região. Mas nós podemos ter um envelhecimento bem sucedido. Ou seja, você se coloca acima dessas faixas todas e no seu envelhecimento você vai diminuir as suas perdas, ou vai, melhor, não diminuir, mas postergá-las o mais possível. O que é os fatores que fazem com que a gente consiga ter esse envelhecimento bem sucedido? Primeiro, hereditariedade. Né? Hereditariedade é mandatória. Se você é originário de uma família que as pessoas morrem cedo, a sua tendência também vai ser morrer cedo. Tá? Essa tendência mundial que nós estamos vendo de aumento da expectativa de vida vai se refletir em todo mundo. Então nós estamos acentuando os genes da longevidade. E de uma forma geral, nossos filhos e nossos netos vão estar cada vez mais recebendo esses genes da longevidade. O sexo feminino também tem uma proteção. A mulher vive mais do que o homem. Se você é mulher, portanto, você já tem essa vantagem biológica de ter mais chance de viver. O baixo nível socioeconômico piora suas condições de envelhecimento, porque você vai ter menos acesso ao sistema de saúde de qualidade, a sua alimentação não vai ser adequada, alguns hábitos de vida não vão ser os que são recomendados. A má nutrição, se você se alimenta mal, se você se alimenta sem os nutrientes que você precisa, isso vai provocar um verdadeiro canibalismo no seu organismo. Você começa a utilizar tecidos e substâncias de uns órgãos para conseguir controlar os outros. Né? Então, a dosagem correta de proteína, de carboidrato, de gordura na alimentação, a qualidade das proteínas, da gordura que você vai comer na sua alimentação, isso é crucial. O sedentarismo é alguma coisa que também vai acelerar o processo de envelhecimento. Né? A senescência, você ter esse envelhecimento e se acomodar a ele e ficar cada vez acostumado e aceitando as perdas. A sarcopenia, que nós já falamos na aula anterior, que é você diminuir a sua quantidade de massa muscular que você tem. A anorexia, você está comendo pouco, além do que pode. As comorbidades, pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, as doenças incapacitantes, ter um AVC, uma doença de Alzheimer, Parkinson ou depressão. Então, tudo isso vai sistematicamente jogar você numa dessas faixas. Repara, há alguns fatores que não são controláveis. Por exemplo, a hereditariedade não é controlável.
Não? Agora, sexo também não é controlável. Você já nasceu do sexo feminino ou do sexo masculino. Nível socioeconômico não é alguma coisa que eu possa controlar com facilidade. Agora, se nós olharmos todas as outras fatores influenciadores, podem ser em maior ou menor grau controlados. Ou totalmente extinto, totalmente propiciado para que você tenha maior expectativa de vida, ou pelo menos diminuído. Né? Então, esse vai ser o nosso foco com o nosso cliente, o nosso aluno de terceira idade. Eu fazer com que ele tenha um envelhecimento bem sucedido. E essa imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Como é que você quer chegar aos 72 anos? Nós temos aí a Ernestine Shepard, com 72 anos, uma atleta de culturista, e para evitar o problema genético da história, olha aqui ao lado a irmã caçula de Ernestine, 1 ano mais nova que ela, e parece ser a mãe da Ernestine. Né? Então você vê que um estilo de vida saudável é tudo na vida de uma pessoa. Né? Então é essa opção que você tem. Como é que você se vê aos 72 anos? Com a imagem da esquerda ou com a imagem da direita? Essa opção você tem que fazer e ser coerente com o que você está dizendo. Não? Basicamente, o nosso organismo vai envelhecer de acordo com as condições que nós vamos propiciar a ele. Se você vai ter uma velhice doente ou você vai ter uma velhice saudável e alegre, o problema é seu. É o problema como é que você desenvolve a sua vida. Se você, desde a sua juventude, desde a sua fase madura, você se alimentou mal, você se estressou desnecessariamente pelas coisas, se aborreceu com os assuntos sem ter necessidade, foi sedentário, não fez atividade física nem exercício físico. Mas depois vamos mostrar a diferença entre atividade física e exercício físico. Não? O que você vai ter vai ser aquele envelhecimento frágil, aquele envelhecimento precoce. Isso vai se manifestar em todo o seu organismo. Essa imagem da esquerda, eu tenho uma tomografia computadorizada de um homem de 74 anos sedentário e de um atleta, um triatleta de 74 anos. A mesma idade, repara bem, a mesma idade nas duas fotos. São pessoas diferentes, mas olha o de cima como é que tem tecido gorduroso na perna e pouca massa muscular. E olha o de baixo como tem tecido muscular e pouca gordura. Ora, o tecido muscular ele é metabolicamente ativo, serve como bomba muscular. Uma perna forte alivia o seu coração, porque ela vai estar fazendo o retorno venoso com facilidade. Já o tecido gorduroso não, é um tecido parasita. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser oxigenado. Então ele vai demandar mais trabalho cardíaco. Percebeu? Então, uma pessoa que tem a perna, o quadríceps ou a musculatura da perna como o homem de baixo, vai aliviar o seu coração e certamente isso vai dar para ele um estilo de vida mais saudável. Ok? Nós falamos na nossa última aula sobre a epigenética, né? Como é que a genômica está mudando o entendimento das coisas. E nós temos que entender isso. Né? A gente cada vez mais compreende que a epigenética, que é a influência do meio ambiente sobre os meus genes, vão fazer com que a minha expressão gênica seja de uma forma ou de outra. Essa ativação gênica pode melhorar a minha saúde e a minha longevidade. Então, eu estou colocando aqui alguns fatores, por exemplo, os fatores nutricionais. Uma dieta mediterrânea. O que é dieta mediterrânea? Pouca carne vermelha, muita fruta, verdura, legume, né? O uso de carnes brancas, não usar gordura vegetal, usar gordura vegetal. Uma dieta rica em polifenóis. Ok? O exercício físico é um baita ativador do gene BDNF, que é, como nós vimos, essencial para a sua manutenção da saúde e a sua qualidade de vida. O ambiente em que você vive, eu preciso viver num lugar que tenha ar livre, ar puro, uma água de boa qualidade, o solo que não tenha poluentes,
Fundamentalmente, não fumar. Não. O fumo é um fator agressor ao seu organismo impressionante. A gente repara uma correlação direta entre a diminuição da incidência do fumo, do tabaco, né, do tabagismo, e o aumento da expectativa de vida. Se diz ilustrativamente que um cigarro come 10 minutos da sua vida. Uma pessoa que está fumando uma carteira de cigarro por dia está basicamente perdendo meia hora de vida por dia. Isso numa semana, num mês, o que não dá num ano, o que não dá. E uma coisa crucial, alguma coisa que a gente antigamente não pensava muito assim, nós estávamos preocupados com as doenças físicas, com o uso de medicações, etc. e tal, que é a saúde emocional. Ok? Isso é crucial. A gente precisa ter uma religiosidade. Você não precisa ser sectário, mas a espiritualidade, você acreditar em alguma coisa maior que você, em um propósito para a sua vida, a expectativa de você fazer bem às pessoas, de você doar parte do seu tempo para ajudar as pessoas, a meditação, tudo isso vai fazer o quê? Vai influenciar nos seus genes, ok? São proteínas e moléculas sinalizadores que vão fazer que o seu DNA comece a ter fatores de transcrição específicos. Então, isso me dá um comportamento ou uma tendência epigenética anti-inflamatória. Muitos dos processos de envelhecimento que a gente tem, falamos na nossa última aula, você envelhece pela destruição da sua telomerase, dos seus telômeros, na ponta do seu ADN. E o que destrói a telomerase? É a oxidação de radicais livres. Então, quanto mais resposta inflamatória você tem a fatores externos, mais oxidação, mais radicais livres você vai gerar, mais oxidação de radicais livres você vai ter que fazer e, portanto, mais rapidamente você vai envelhecer. Então, o estresse, a alimentação de má qualidade, o ar poluído, a falta de calma, de meditação, o que você está comendo, o excesso de sal, tudo isso vai provocar uma ação inflamatória que vai fazer com que a sua expressão gênica seja, então, negativa. Ao passo que, se você cuida disso tudo, você vai ter uma expressão gênica anti-inflamatória, antioxidante. Okay? A sua quantidade de heron, que é o oxigênio reativo, no seu organismo vai baixar. E com isso você vai ter menor destruição do telômero. Ou seja, você vai envelhecer mais devagar. Então essa jogada de você estar calmo, tranquilo, não deixar se afetar por fatores, é crucial para a sua longevidade. E mais do que isso, é o aspecto antimutacional. Se você tem uma expressão gênica antimutacional, isso, além de diminuir a sua velocidade de envelhecimento, diminui muito a sua chance, ou o seu risco de ter câncer. O câncer é uma mutação anômala, desnecessária, nefasta das suas células. E se você tem essa expressão gênica antimutacional, você não vai ter câncer. Se você reparar, a coincidência entre surgimento de cânceres e grandes fatores estressantes, então a pessoa perdeu o emprego, a pessoa se separou, perdeu um ente da família, sofreu uma perda financeira ou emocional grave, a intercorrência disso é o surgimento do câncer. Por quê? Porque esse fator emocional fez com que a sua expressão gênica deixasse de ser antimutacional. Então você começou a ter uma expressão gênica de mutação. Percebeu? Especificamente, nós como profissionais de educação física, o nosso compromisso é com o exercício. Agora, nós como profissionais de saúde, nós temos compromisso com todos esses aspectos. Obviamente, eu não sou nutricionista, eu não vou receitar ou prescrever uma dieta para o meu paciente, para o meu cliente, para o meu aluno.
Mas eu vou sim dizer para ele, olha, você tem que comer muita fruta, verdura e legume. No seu prato, você vai ter que ter um carboidrato, uma proteína, você vai ter que ter as vitaminas. Procure que seu prato seja o mais colorido possível, né? Se você tiver 5 cores no seu prato, você vai ter a chance de estar comendo mais as vitaminas que você necessita. Hoje em dia é muito comum ter o coach de qualidade de vida, ter o coach de wellness. A pessoa que organiza, orienta os outros para o estilo de vida saudável. O que é o estilo de vida saudável? É isso aí. Esse aí é o pentagrama do estilo de vida saudável. São os 5 pontos que eu preciso no estilo de vida saudável. Primeiro, atividade física regular. Você vai precisar fazer exercício, mas fundamentalmente o que você precisa é uma atividade física regular. Você não pode estar sentado o tempo todo. Você tem que ter uma vida ativa. Se você vai lavar roupa, vai arrumar a casa, vai lavar louça, vai lavar o carro, faça alguma coisa que te mantenha em atividade. Quanto mais atividade você tiver, mais esse ponto do pentagrama da atividade física está ok. Né? O outro é a nutrição fulcral e balanceada. Como eu disse para vocês, nós não vamos prescrever dieta, mas nós vamos sim fazer com que a pessoa procure se alimentar de 4 em 4 horas, uma alimentação regrada, né, com muitas frutas, verduras, legumes, cereais, pouca ou quase nenhuma carne vermelha. Essa orientação nós temos que dar. O uso de 3,5 litros de água por dia são orientações que todo profissional de saúde tem que dar, embora só quem prescreva a dieta seja nutricionista. Não? O lazer ativo. O problema do lazer ativo é o relacionamento social. Nós agora, nesse tempo de isolamento social devido à pandemia de Covid-19, nós perdemos esse relacionamento social. Mas mesmo fora da pandemia, você ter só o seu grupo familiar, você ter só o seu grupo de trabalho, não é bom para a maioria das pessoas. Porque você tem os problemas específicos da sua família, você tem os problemas específicos do seu trabalho, e se você ficar o tempo todo convivendo com os problemas do trabalho e com os problemas da sua família, você não vai ter a capacidade de relaxamento mental que é imprescindível para você. Então eu preciso ter esse relacionamento social. Sei lá, um grupo de modelismo, um grupo que anda de bicicleta. Não é nem pelo exercício físico subjacente a ele, não. É por você estar com pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos interesses que você, e por causa disso você tem esse relax. Não? A ausência de vícios, é impossível você ter uma vida saudável com qualquer vício que seja. Não é só vício de bebida, de tabaco, não. De qualquer vício que você tem. Não? E o controle do estresse e o sono de qualidade, que é um problema mais ligado à psicologia, mas que nós, como profissionais de saúde, temos que fazer isso, temos que orientar isso. Né? Então, vamos então dar uma olhada em alguns desses fatores. Detalhando então um pouco mais o que nós falamos. Os americanos falam hoje em dia da doença de sentar. Né? O americano médio hoje em dia fica sentado 11 horas por dia. Isso vai causar uma série de problemas, né? Mais de 300 mil mortes anuais por causa disso, gastos de sistema de saúde tremendo. Então, os epidemiologistas do mundo todo estão altamente preocupados com isso. Né? Se você fica 1 hora seguida sentada, durante 1 hora seguida, você sinaliza para suas leptinas que você está em repouso, você está dormindo. Então a sua leptina deixa de ir na luz dos seus vasos sanguíneos, buscar as lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade, que são aquelas que têm mais gordura, né? Para transformá-las em proteína de alta densidade, que são o colesterol bom, como o pessoal chama. A proteína faz isso o tempo todo. Está o tempo todo pegando a gordura ruim e transformando ela em gordura boa. Mas quando você fica parado durante 1 hora, você sinaliza para as leptinas, eu estou em repouso, você não precisa trabalhar. Ela para. Percebeu? Por isso que é importante, os smartwatches hoje em dia já te avisam.
de 50 em 50 minutos, para você levantar, fazer uma caminhada justamente para acordar, entre aspas, a sua leptina. Né? É esse o problema que a gente está enfrentando. E a Organização Mundial de Saúde, então, fez essa pirâmide de exercício de atividade física. Assim como tem a pirâmide alimentar, né, que nossos amigos nutricionistas conhecem tão bem, nós temos agora, então, a pirâmide de exercício físico e atividade física. A base da pirâmide é, todos os dias, o maior tempo possível, você estar em atividade. Então, como eu disse, lave seu carro, cuide do seu jardim, lave roupa, pendure roupa no quintal, enfim, faça a sua cama, acorde logo fazendo a sua cama. Faça atividade física durante o maior tempo que você pode. Ok? 30 minutos por dia, portanto, 2 horas e 30 por semana, você precisa fazer uma atividade aeróbica. Caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar. Ou 1 hora e 15 semanais de atividade aeróbica de alta intensidade. 2 vezes por semana, faça atividade contra resistência, musculação, e alongamento, trabalho de alongamento ou de flexionamento, um trabalho que você aumente ou mantenha o seu arco de movimento. E a inatividade, deitado ou sentado, o menor tempo possível. Então, fique inativo o menor tempo possível. É o equilíbrio entre o que você está vendo em verde lá embaixo e o que você vê de vermelho aqui em cima, que vai dizer que você é uma pessoa ativa ou não. Tá? Obviamente, se você vai ser sedentário ou não, vai depender do exercício que você faz. Eu até entendo que nessas épocas de pandemia, todos nós diminuímos bastante o nível de exercício físico. Agora, eu espero realmente que vocês não tenham diminuído o nível de atividade física. Ok? O que acontece? Tanto a restrição calórica como o exercício físico produzem um aumento da secreção de sirtuínas. As sirtuínas são as proteínas envolvidas na regulação do envelhecimento, na sinalização endócrina e diversos outros processos que tem no seu organismo. Né? A sirtuína, uma das coisas que ela vai fazer é aumentar a atividade das mitocôndrias. Isso vai provocar uma série de efeitos em todo o organismo que vão ser interessantes. A biogênese da mitocôndria vai aumentar, a estabilidade biofísica da membrana vai aumentar, aumenta a secreção das proteínas do choque térmico. O que vai fazer isso? Isso vai aumentar a sua capacidade respiratória. Olha lá o que eu falei aqui, ó, diminuir os radicais livres. Você diminuindo a secreção de radicais livres que você está produzindo, obviamente, a sua capacidade antioxidante vai aumentar. Você tem menos radical livre, exógeno, digamos assim, ou de produção recente, digamos assim, para enfrentar. Então, a sua capacidade oxidante pode lidar com os procedimentos metabólicos normais do seu organismo. Isso diminui a sua lesão celular, isso diminui o seu ritmo de envelhecimento. Então, as 2 formas comportamentais que eu tenho para diminuir o ritmo de envelhecimento é a restrição calórica, para as pessoas que não precisam ter uma vida ativa. Claro, se você fizer uma dieta aí de 700 calorias dia, 1.000 e pouquinhas calorias dia, a sua capacidade de fazer atividade física vai estar diminuída também. Né? Mas para as pessoas que não têm a necessidade de ter um estilo de vida muito ativo, não? Essa é uma opção. Para as outras pessoas, a opção que você tem é passar fome ou então a prática de exercício físico, que é bem mais agradável e prazerosa. Não? As sirtuínas, vamos falar um pouquinho mais sobre a sirtuína. Então, como eu falei, como é que você consegue aumentar a sua secreção de sirtuína? Pelo exercício físico ou pela restrição calórica. E a sirtuína vai ter uma série de efeitos no organismo que são interessantes. No tecido adiposo, a sirtuína mobiliza as gorduras, melhora o seu metabolismo lipídico. A obesidade é uma inflamação que o seu corpo tem. Né? E você, na hora que melhorou todo o teu perfil inflamatório, você vai
ser capaz de emagrecer muito mais rápido do que você seria se com um perfil inflamatório exacerbado. Aquela história, eu não como nada e continuo engordando. Você vai ver uma pessoa extremamente estressada, está o tempo todo saturando o seu organismo de agentes inflamatórios e isso propicia o acúmulo de gordura. Não vou entrar nisso agora, não é o nosso tema de aula. Né? No cérebro, a sirtuína evita a neurodegeneração, que vai acontecer a partir dos 30 anos de idade, se necrosam diariamente 100 mil neurônios. Agora, se essa velocidade vai ser maior ou se vai menor, depende muito dos seus hábitos de vida. Tá? E as sirtuínas são importantes para isso. No sistema músculo-esquelético, a diferenciação celular, você botar mais fibras do tipo 1, né, fazer com que essas fibras se mantenham, né? A utilização de ácidos graxos para você produzir energia, potencialização da insulina. Então a sirtuína ela vai retardar a resistência à insulina, vai impedir o diabetes de acontecer. A função celular, a sirtuína aumenta a sobrevivência celular, aumenta a estabilidade genômica. É isso que eu estou dizendo. Se você reproduz as suas células com mais segurança, você vai envelhecer menos e você não tem o risco de câncer. Né? O fígado, a sirtuína melhora o metabolismo das gorduras, a glicogênese. No pâncreas, aumenta a secreção de insulina, protege as células beta. Então a sirtuína realmente é uma proteína fantástica no nosso organismo e eu consigo isso por meio de exercício físico. Ok? Agora, que exercício físico realizar? O American College of Sports Medicine, em 2014, isso foi antes, foi em 2008, ele fez esse livro. As diretrizes do American College of Sports Medicine para teste físico e prescrição de exercício. Eu tive a honra de fazer a tradução desse livro para o português. Ele é um livro de referência para todo mundo, né? E vamos ver o que o American College fala que é condicionamento físico. Tá? O que é o condicionamento físico? O American College diz que o condicionamento físico são 5 fatores. Composição corporal, resistência aeróbica, resistência muscular localizada, força e flexibilidade. Esse conceito foi vindo pouco a pouco. No início, lá da década de 90, quando começou a se falar de condicionamento físico, só se falava de composição corporal e de resistência aeróbica. E depois, pouco a pouco, foi se aumentando com o aspecto neuromuscular, da força e da resistência muscular localizada. E recentemente, já entrando nesse milênio, viu-se a necessidade da flexibilidade também ser trabalhada. Então, isso é que é condicionamento físico, tá? Como é que eu trabalho esses componentes? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, a corrida são 150 minutos semanais de corrida, de atividade aeróbica de baixa intensidade, né? Dá 2 horas e 30 minutos por semana ou 1 hora e 15 de atividade física intensa. Ok? Então separa aí meia hora do seu dia para você fazer uma atividade aeróbica. Pode ser caminhada. Esse trabalho pode ser intermitente. Eu posso, por exemplo, caminhar na ida para o trabalho, na volta para o trabalho, subir a escada do meu prédio? Pode. No entanto, o trabalho contínuo vai te dar maiores vantagens. Né? O que é importante em qualquer uma das formas que você trabalhar é a intensidade que você está fazendo. Né? Esses 30 minutos que você faz por dia vão depender, ou melhor, vão ser muito influenciados pela intensidade que você está trabalhando. Eu tenho aqui esse gráfico que mostra a redução do risco de mortalidade. Então, a pessoa parada lá, o sedentário, tem 0% de diminuição do risco da mortalidade. E eu tenho aqui 2 faixas. Em verde, quando você caminha 20 minutos por milha, né? A milha tem 1,5 km, né? E em azul, quando você corre 10 minutos por milha.
como a milha tem 1,5 km, eu estou falando aí qualquer coisa em torno de 6 a 7 minutos por quilômetro. Aquela corridinha bastante tranquila, que até eu consigo fazer. Né? Então, o que você tem? Conforme você vai aumentando a quantidade de tempo que você faz isso, você vai tendo uma diminuição drástica. Olha só, então o caso aqui, ó, eu tenho 31% de diminuição do risco de mortalidade se eu consigo correr de 45 a 90 minutos por semana ou de 140 a 280 minutos por semana. Tá? E aí eu vou aumentando o meu percentual de diminuição de risco, aí ó, 37, 39 é quase 40%. Quando eu faço o quê? Cerca de 135 a 240 minutos por semana de corrida ou de 420 a 700 minutos por semana de caminhada. Gente, 40% é alguma coisa que interessa bastante, né? Então, você fazer a sua corrida ou a sua caminhada é uma forma que você tem de fazer a proteção do seu organismo e ter um envelhecimento mais tranquilo e com o risco de mortalidade diminuído. Outro aspecto é a musculação. Nós vimos na aula anterior a importância do exercício contra a resistência para diminuir a sarcopenia no homem e a osteopenia e a osteoporose na mulher. Eu preciso realmente ter esse exercício contra a resistência. Outra coisa importante é 2 vezes na semana eu fazer alongamento. Eu diria até que é importante todo dia de manhã cedo, quando você acorda, você fazer um alongamento. 2, 3 minutos que você espreguice na sua cama, alongando a sua musculatura, é uma forma de você evitar dor muscular, é uma forma que você tem de estar mantendo a sua capacidade do aparelho locomotor. E eu teria, então, no final, não está dentro do American College, tá? Mas é alguma coisa que para idoso é muito importante, que são as ações de equilíbrio e coordenação. Nas nossas 2 últimas aulas, nós vamos falar sobre autonomia funcional e o risco de queda. Então, o idoso que tem maior capacidade de equilíbrio e coordenação, ele vai cair menos e se cair, a lesão vai ser menor, porque ele consegue, então, dar conta disso. E aí vamos ver, então, o caso aqui da ginástica para idosos. O que eu vou fazer? O que eu vou prescrever para esse meu idoso fazer? Andar de bicicleta? Ok, bicicleta é legal, é um trabalho aeróbico. E, além disso, eu vou trabalhar o equilíbrio, eu vou fortalecer a parte cardiopulmonar, a parte neuromuscular de membros inferiores. A natação trabalha a parte aeróbica, fortalece praticamente os músculos de todo o corpo. O pilates e o yoga, alívio das dores, aumento da autoestima, melhoria do aparelho locomotor. E a corrida e a caminhada, basicamente, reduz o risco de problemas cardiovasculares. Ok, mas qual dessas atividades é a melhor? Qual é a melhor atividade física para o idoso? Depende do que ele gosta de fazer. Então, isso é alguma coisa que eu tenho que conhecer o meu idoso para verificar com ele aonde é que ele quer, como é que ele quer trabalhar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que particularmente, eu não gosto de academia de ginástica. Eu gosto de fazer atividade outdoor. Já a minha mulher gosta de ir para a academia de ginástica. Então, você tem que respeitar essas diferenças e fazer com que as pessoas realizem a atividade que mais os satisfaçam, né? De qualquer forma, volto a esse ponto, o importante é a intensidade do que você está fazendo. A curva de dose e resposta dessa atividade. Né? Por exemplo, o A, o que eu tenho ali no nível A? É a pessoa sedentária. A pessoa sedentária praticamente não vai ter nenhum tipo de benefício à sua saúde. Quando eu vou para o nível B, eu estou aumentando o meu nível de atividade. É uma pessoa mais ativa, uma pessoa que se exercita mais. Olha lá como é que eu aumento
os benefícios para a saúde. E aqui no nível C, o que eu tenho? Eu tenho, então, o potencial de melhor efeito sobre a saúde. Ou seja, o que o idoso precisa fazer não é aquela coisa de vamos fazer uma atividade recreativa, dança, hidroginástica sem implemento. Não, o idoso precisa de treinamento, ele precisa trabalhar de intensidade. Obviamente respeitando o limite dele, mas ele precisa ter intensidade. Se eu faço uma atividade física adequada, olha só os benefícios que eu vou experimentar. Retardo da função pulmonar, melhora a capacidade aeróbica, flexibilidade da coordenação, equilíbrio, tempo de reação. Isso, obviamente, vai diminuir o risco de queda. Aumento da força e da resistência muscular, diminuição da sarcopenia, aumento da densidade mineral óssea, diminuição da osteopenia e da osteoporose, diminuição dos sintomas de depressão e melhoria da autonomia funcional e da qualidade de vida, que é o que eu preciso. Tá? O exercício físico, então, vai fazer alguma coisa que, como eu falei para você, eu queria só mostrar para vocês que, fundamentalmente, o que ele vai fazer vai ser diminuir, tá aí 5 formas que o exercício diminui o envelhecimento. Fala sobre os ossos, fala sobre a preservação da força, pela preservação da parte cognitiva, e o número 4 que eu queria destacar para vocês, o exercício físico como fator de redução do comprometimento dos telômeros. Então, se você faz atividade física, os seus telômeros vão ser mais longos e, por isso, a sua reprodução celular vai ser melhor. Ok? Esse é o ponto fundamental para eu fazer atividade física com o idoso. E aí eu vou ter um envelhecimento saudável, que vai me dar autonomia funcional e qualidade de vida. Esse é o meu objetivo. Eu não estou nem tão preocupado em colocar mais anos na vida do idoso. Eu estou preocupado em colocar mais vida nos anos que ele tem. Nunca é tarde para começar, mas o quanto antes se fizer, maior o benefício. Se você foi, durante a sua vida toda, um atleta, uma pessoa ativa, o seu envelhecimento tem muita chance de ser melhorado. Olha esse gráfico que eu estou apresentando aqui. Se você não fizer nenhum tipo de exercício, essa é a sua expectativa de vida. Você vai acabar aqui antes dos 100 anos, com toda certeza. Se você começar com 70 anos de idade, olha lá, você já melhora a sua expectativa de vida. Se começar com 80 anos de idade, quanto antes você começar, olha aqui, começou com 40 anos, olha só como é que aumentou a sua expectativa de vida. Começou com 60 anos, olha como é que aumentou a sua expectativa de vida. Estélio, 60 anos é aqui um azul. Eu estou com 80 anos e não comecei. Ok, comece agora, você vai melhorar a sua expectativa de vida. Percebeu? Vai melhorar a expectativa de vida. As pessoas não fazem exercício físico por causa disso. Quando a gente vai ver por que o idoso faz exercício físico, só 8,3% fazem para retardar o envelhecimento. 42,3% para ocupar o tempo livre. Mas o importante é exatamente isso, eu conseguir retardar o envelhecimento. E essa pergunta, será que as pessoas ainda têm essa dúvida? A prática de exercício físico melhora a saúde do idoso? Eu estou falando isso que sim, não é porque eu acho. Porque ao longo de todo esse tempo, nós publicamos diversos artigos que mostram que qualquer tipo de exercício físico, desde que seja bem prescrito e bem realizado, aí a importância de você ter uma atividade física, ou melhor, um exercício físico, prescrito por um profissional de educação física. A prática espontânea de exercício físico ela é louvável, mas ela nunca vai conseguir ter a precisão que um exercício físico prescrito por um profissional de educação física. Então eu não vou ter tempo de ficar mostrando para vocês cada um desses artigos, mas nós conseguimos demonstrar claramente que qualquer tipo de programa de exercício físico melhora a saúde e aumenta a longevidade dessa pessoa. O que eu quero é botar o meu idoso nesse círculo virtuoso.
ele vai fazer atividade física ou exercício físico. Isso vai melhorar a autonomia desse idoso. Essa autonomia melhora a sua qualidade de vida. Se ele tem mais qualidade de vida, ele tem mais disposição para a vida. E ele tendo mais disposição para a vida, ele vai conseguir fazer mais atividade física. Ok? Se você quer ter acesso ao conteúdo dessa palestra, está aí o código QR para você escanear e você conseguir ter acesso ao PDF dessa palestra. Se você quer ter acesso àqueles artigos todos que eu mostrei para vocês e mais alguns que possam lhe interessar, está aí o código QR que encaminha para o meu ResearchGate, e lá você vai ter acesso a todas as publicações. Em todas as aulas eu vou colocar esse código QR para você ter acesso. E só me resta então agradecer muito a vocês pela atenção que vocês tiveram nesta segunda aula e mais uma vez me colocar à disposição de vocês pelas redes sociais. Muito obrigado pela atenção de vocês.